Saiu a segunda sorte a Simeão, isto é, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram, pois, na sua herança, Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, Rimon, Eter e Azam, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Ora, do quinhão dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. Surgiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Vai o termo da sua herança até Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete, e chega até o ribeiro que está defronte de Joquinião. De Saride vira para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Teibar, estende-se a Daberate, e vai subindo a Jafia. Dali passa para o oriente a Geit-Efer, a Eticazim, chegando a Rimon-Metoar e virando-se para Neá, vira ao norte para Anatom, e chega ao vale de Iftael, e Catante, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai o seu termo até Gisriel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, Enganim, Enada e Bet-Pazes, estendendo-se este termo até Teibar, Sazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu termo inclui Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Misal, estende-se para o ocidente até Carmelo e Seor-Libnate, vira para o nascente do sol a Bet-Dagon, chega a Zebulon e ao vale de Iftael para o norte, até Bet-Emeque e Neiel, estende-se pela esquerda até Cabul, Hebron, Reobe, Amon e Cana, até a grande Sidom, vira para Ramá, e para a cidade fortificada de Tiro, desviando-se então para Osa, donde vai até o mar, Malabe, Akzibe, Umá, Afeca e Reobe, ao todo, 22 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Vai o seu termo desde Elef e desde o carvalho em Zaananim, e Adame Nequeb Jabniel, até Lacum, terminando no Jordão, vira para o ocidente até Asnot-Teibar, e dali passa a Alcoque, chega a Zebulon, da banda do sul, e a Azer, da banda do ocidente, e a Judá, à margem do Jordão, para o oriente, e são as cidades fortificadas, Zedim, Zer, Amate, Rakate, Kinerete, Adama, Rama, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O termo da sua herança inclui Zora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tinate, Ekron, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Ben-Beraque, Geit-Rimon, Mijacon e Racon, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequena o território dos filhos de Dan, pelo que os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lesem e a tomaram,
feriram-na ao fio da espada, tomaram posse dela e habitaram-na, e a lhes chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Tendo os filhos de Israel acabado de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade, e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dize aos filhos de Israel, designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade donde tiver fugido. Então designaram Aquides na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquim na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate-Arba esta é Hebron, na região montanhosa de Judá, e, além do Jordão na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golão, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Então os cabeças das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram, dizendo, o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades em que habitássemos, e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arrabaldes. Saiu, pois, a sorte às famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Mirari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ora, deram, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome vão aqui mencionadas, as quais passaram a pertencer aos filhos de Arão, sendo esses das famílias dos coatitas e estes, por sua vez, dos filhos de Levi, porquanto lhes caiu a primeira sorte. Assim lhes deram Quiriate-Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá,
e seus arrabaldes em redor. Arba era o pai de Anak, mas deram o campo da cidade e suas aldeias a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, Libna e seus arrabaldes, Jatir e seus arrabaldes, Estemoa e seus arrabaldes, Olom e seus arrabaldes, Debir e seus arrabaldes, Ain e seus arrabaldes, Juta e seus arrabaldes, Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes, Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Coate, levitas, isto é, os demais filhos de Coate, receberam as cidades da sua sorte. Da tribo de Efraim, deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arrabaldes, Kibzaim e seus arrabaldes, Bet-Horon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Geit-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arrabaldes, e Geit-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades. As famílias dos demais filhos de Coate tiveram ao todo 10 cidades e seus arrabaldes. Aos filhos de Gerson das famílias dos levitas, deram, da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e seus arrabaldes, e Bistera e seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arrabaldes, Daberat e seus arrabaldes, Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e seus arrabaldes, Abdon e seus arrabaldes, Eucante e seus arrabaldes, Reubi e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e seus arrabaldes, Amotidor e seus arrabaldes, Castã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. As famílias dos filhos de Mirari, aos demais levitas, deram da tribo de Zebulon, Joquinião e seus arrabaldes, Castã e seus arrabaldes, Dina e seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, Jaza e seus arrabaldes, Querembote e seus arrabaldes, Mefate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arrabaldes, Manaim e seus arrabaldes, Isbom e seus arrabaldes, Jazer e seus arrabaldes, ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades couberam por sorte aos filhos de Mirari, segundo as suas famílias. O restante das famílias dos levitas, foram, ao todo, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrabaldes. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes em redor. Assim foi com todas elas. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes observado, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes, até o dia de hoje, mas tendes observado cuidadosamente o mandamento do Senhor vosso Deus.
Agora o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai, pois, agora, ide para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera a herança em Bazão a meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas, os abençoou, e lhes disse: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitíssimos vestidos, e reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Tendo chegado à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, da banda que pertence aos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isto, congregaram-se todos em Siló, para subirem a guerrear contra eles. Então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram os cabeças das suas casas paternas entre os milhares de Israel. Foram, pois, ter com os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes disseram: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Acaso nos é pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje queirais abandonar ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleus contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleus contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que não pereceu ele só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia, ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje. Se nós edificamos um altar, para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos com receio e de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade, não tendes parte no Senhor.
Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor, pelo que dissemos, quando amanhã disserem assim a nós ou às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando o altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E com isso os filhos de Israel ficaram satisfeitos, e louvaram a Deus, e não falaram mais de subir a guerrear contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar testemunha, pois, disseram eles, é testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Passados muitos dias, tendo o Senhor dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, de idade muito avançada, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho, de idade muito avançada, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Vede que vos reparte por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar para o pôr do sol, e o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, para aguardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e, até o dia de hoje, ninguém vos tem podido resistir. Um só homem dentre vós perseguia 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes ao resto destas nações que ainda ficam entre vós, e com elas contrairdes matrimônio, e entrardes a elas, e elas a vós, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, porém elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu.
Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumprirão. E assim como vos sobrevieram todas estas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre esta boa terra que ele vos deu, quando transgredirdes o pacto do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes servir a outros deuses, inclinando-vos a eles. A ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa perecereis de sobre a boa terra que ele vos deu. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque, dei Jacó e a Esaú dei em possessão um monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei a vossos pais do Egito viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe um mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuístes a sua terra. Assim os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, viestes a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei na vossa mão, pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco, e eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos ao Senhor. Então respondeu o povo, e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão,
e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus, que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará, e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: Não antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos e que escolhesseis ao Senhor para o servir. Responderam eles: Somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenanças em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e, tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na região montanhosa de Efraim.